Já estamos todas alegres, com o coração preparado, como uma terra que vai germinar ali boa semente da palavra. Amém, Jesus? Hoje nós vamos ter aqui a presença da pastora Helena, lá de Formiga. Vamos aplaudir Jesus pela vida da pastora Helena. Hoje ela vai nos dar a honra de ministrar a palavra de Deus para nós. Ela é uma mulher de Deus, levantada pelo Senhor. Tem pastoreado a nossa igreja lá em Formiga, né, pastora Helena? Fala oi aí com as mulheres de Deus. Boa tarde, mulheres que vencem. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui, que eu ensinei lá na igreja e é gostoso de fazer. Posso ensinar? Posso. Então eu vou ensinar primeiro. Lá eu chego e falo assim, ó. E aí? Tá tudo bem? Só um minutinho. Aí eu pergunto assim, e aí, tá tudo bem? Talvez a pessoa não está, mas a pessoa responde o seguinte: tá tudo numa bênção, graças a Deus. Gravaram? Já gravaram? Eu pergunto assim, ó, e aí, tá tudo bem? A igreja me responde, tá tudo numa bênção, graças a Deus. Posso fazer agora? Posso dar meu cumprimento para vocês? Então vamos lá? E aí? Tá tudo numa bênção? E se não tiver? Vai ficar em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus com muita alegria? Glória a Deus. Obrigada, eu agradeço pelo convite. Amém? Estão preparadas, irmãs, para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra? Deixa eu olhar aqui. Já é quase noitinha. O coração já está aí preparado? Amém? Graças a Deus. Deixa eu guardar aqui. Eu estava meditando nesse tema que foi proposto pelo Espírito Santo. Deve estar na tela. Aí você também já conferiu aí no seu celular. O tema é... Pode ler, se você não prestou atenção. Floresça. Eu gostei muito do tema, escolhido pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se você observar, ele vem a calhar com a estação que nós estamos vivendo agora. Qual que é a estação? Primavera. Acho que nem todo mundo estava sabendo não, né? Que mudou de outono para primavera, não estava? Nós já estamos na primavera. Uma estação florida, das flores, né? Quem gosta de mexer com plantas já está de olho nas plantinhas, ver se vai florir. E as árvores que dão frutos já começam a florir para depois dar os seus frutos. Então eu gostei muito desse tema, escolhido, como eu disse, pelo Espírito Santo, né, que inspirou a pastora a colocar floresça, porque o significado de floresça é florescer. Vocês também sabiam disso. E nós, como mulheres amadas do Senhor, nós precisamos florescer. Florescer. Então vamos direto para a palavra. Vamos lá para o Salmo 92. O Salmo 92. A gente poder entender bem o recado do nosso Deus aqui nessa tarde. O Salmo 92. Nós vamos ler o verso 12 e o 13. Salmo 92, versículos 12 e 13. Amém? Já encontraram aí? Então vamos ler. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Se você olhar para a natureza, se você começar a olhar para toda a natureza, eu tenho certeza que você vai chegar à seguinte conclusão: toda a criação de Deus tem a assinatura de Deus. Toda ela tem a assinatura de Deus. Tem a assinatura do Criador, do maior sábio arquiteto do universo, que é o nosso Deus. Agora, e se você olhar para você agora, será que você vai chegar à mesma conclusão?
Se você começar a se observar agora, você chega à mesma conclusão? Que você também tem a assinatura do Criador? Estão entendendo ou não? Se eu olho para toda a natureza, olha que flores bonitas aqui, ó. Elas têm a assinatura de quem? Foi Ele que criou. E você? Você deveria responder agora, eu também tenho. Porque eu sou a imagem do Senhor. Eu sou uma obra de arte. Você deveria estar falando isso para você. Eu sou uma obra de arte. Porque senão não estaria escrito que eu ia florescer e crescer. Como justa que sou, como justo que sou. E quem é o justo? Quem é esse que a Bíblia está tratando logo no começo do versículo aqui, dizendo, o justo florescerá. Quem é o justo? Tem passagens na Bíblia que diz que não há nenhum justo, mas com a vinda de Jesus, aquele que o recebe como Senhor e Salvador da vida dele, se torna justo, porque é justificado pelo sangue de Jesus. E se eu deixar um pouquinho aqui os salmos marcado, e se eu der uma ida lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos ver o que nós vamos encontrar lá? Deixa aí marcado que a gente vai voltar aí. Mas vamos lá, para completar isso daqui, vamos lá em Tiago, o capítulo 5, versículo 16. Se tiver dificuldade para encontrar o livro de Tiago, é só você levantar a sua mão que alguém te ajuda, tá? Tiago, capítulo 5, o versículo 16. Acharam? Amém? Olha para você ver como que ele completa os salmos. Falando do justo, porque a primeira palavra que eu ouvi lá foi sobre o justo. Acharam, irmãs? Então vamos lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A parte B do versículo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Lá falou que o justo floresce, lá falou que o justo cresce, não foi no Salmo? Agora me veio o Tiago e diz o que mesmo na parte B do versículo, que a oração feita por esse justo pode muito em seus efeitos. Quer dizer que se o justo orar, a mulher que anda na justiça de Deus e que já foi justificada pelo sangue de Jesus, se ela ora, ela floresce e cresce? Tem certeza? Eu também tenho. Eu também tenho certeza disso. Eu também tenho absoluta certeza, porque Tiago só vem confirmando o que o salmista diz, que o justo lá floresce e cresce, e aqui, se o justo orar, a oração dele tem muito efeito. E vai surtir efeito. Então todas vocês aqui que já foram lavadas, justificadas no sangue do Cordeiro, você pode ter certeza que a sua oração, ela tem poder. A sua oração tem poder. Por quê? Vamos voltar para lá. Do Salmo 92. Vamos entender mais um pouquinho aqui. Salmo 92. Vamos ver o porquê que a sua oração, ela floresce, porquê que ela cresce, porquê que ela tem poder. No verso 13. Está todo mundo aí acompanhando comigo, né? Para aprender. Vamos lá. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Você está acompanhando comigo ou não? Amém. Amém, né? Então vamos lá. Os que estão plantados ou plantadas, vamos colocar aqui, na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Os que estão plantados. Nós vimos aqui sobre o justo, sobre a oração que ele faz, sobre o poder da oração que faz florescer e crescer, mas ele tem que estar onde? Tem que estar plantado onde? Na casa do Senhor. Volta para o 12. Volta para o 12. Vou continuar lendo o versículo. Eu falei de florescer e crescer, mas quem floresce e cresce? Aí no 12. Só quem está acompanhando a palavra. Mas quem floresce e cresce? Está falando de duas árvores aí, gente. A palmeira e o cedro. Lá no final da mensagem, eu gostaria que você se examinasse e que você chegasse à seguinte conclusão: com qual dessas árvores eu me assemelho? Com qual dessas duas árvores eu pareço? Porque ambas florescem e crescem. Mas a primeira árvore citada aí é a palmeira.
Se você nunca fez um estudo sobre a palmeira, aprenda um pouquinho só, porque eu não vou estender muito aqui não, porque senão fica muito longo. A palmeira é uma árvore fantástica. E a palavra de Deus, ela faz comparações. Ela nos assemelha, às vezes, a uma águia, nos assemelha a alguma flor, e agora nos assemelha a árvore, a palmeira. A menina que cantou, cadê a moça que cantou a música Deserto? Ah, está lá atrás. Quando eu estava em casa, como que Deus confirma? Essa música, esse louvor, não pode falar música, gente, é louvor. Ele não saía nem da minha mente nem do meu coração, porque falava do deserto. Quando ela começou a cantar aqui, eu senti o Espírito Santo falando assim, tá vendo? Estou só confirmando para você sobre a palmeira. Se você não sabe, a palmeira, ela se adapta bem ao deserto. Ela cresce no deserto. Tem pessoas que só de você falar a palavra deserto, ela já começa a estremecer. Deus me livre passar no deserto. Deus me livre ter que viver no deserto. Pois se eu te contar uma coisa, que a palmeira, ela floresce no deserto. A palmeira dá fruto no deserto. Porque se você colocar a palmeira, se assemelhar ela a uma mulher, a uma pessoa que não sai do átrio, para poder alcançar o santo, para passar para o santo dos santos, você vai entender que, se você estudar sobre a palmeira, você vai entender que a palmeira, ela vai criar raízes profundas, profundas e profundas, até encontrar água. Aí você pode me perguntar, mas no deserto, a maioria dos desertos não tem água. Mas não são águas rasas, são águas o quê? Profundas. E quanto mais ela vai buscar essa água, mais raiz ela vai gerar. Isso é força, gente. Isso é vitalidade. Quando ela encontra a água a 300 metros de profundidade, olha só o que a gente tem que se esforçar. A 300 metros de profundidade, ela começa a se alimentar daquela água. Ela só não encontra água, mas ela também encontra o quê? Nutrientes. Para que ela possa começar a crescer, não para a esquerda e nem para a direita, como é o costume de muitos. Nós estamos sendo comparados a palmeiras. Mas ela começa a crescer na vertical. Porque o nosso Deus está em cima e acima de tudo e de todos. Eu não tenho que crescer nem para a direita e nem para a esquerda. Eu tenho que crescer na vertical. Por isso que está nos assemelhando, nos comparando a palmeira. Mas para eu permanecer como uma palmeira, não dá para cavar alguns metros de profundidade, falar, vou ficar por aqui mesmo. Não. Por que a palmeira procura tanta profundidade? Para suportar os ventos. Porque no deserto faz um vento tremendo. Chega a dar 150 km por hora. E você acredita que a palmeira, ela não sofre nenhum dano? Ela não quebra, ela não se quebra e ela não cai? Por quê? Porque criou raiz. Sabe o que eu gostei muito desses versículos aqui? É quando fala aqui assim, ó, que para nós sermos comparados à palmeira e ao cedro, daqui a pouco eu vou falar do cedro, a palavra de Deus diz aqui então que elas são plantadas ou elas permanecem na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. Sempre eu falo para a igreja, gente, não fica no pátio não, sai do pátio, vai para o átrio. A pessoa que fica no pátio, ela não vai enraizar. As pessoas que ficam no pátio, eu estou falando do lado espiritual, ela não cria raiz. Daí a pouco ela dá um tchauzinho para você e vai embora. Porque ela não sai da mesmice. Mas a pessoa que sai do pátio, sabe aquela pessoa que está sempre na mesmice, você pode entender que ela está no pátio espiritual. E o Senhor está chamando para ela, sai daí, vem para cá, vem para o átrio. Por quê? Porque do átrio para o santo, o lugar santo é isso aqui, ó. E do lugar santo para o santo dos santos é mais rápido ainda. Mas para isso você está entendendo que você precisa aprofundar e criar raízes, mas raízes fortes. Pode vir o que for, você pode estar passando no deserto, você vai se agradar do deserto. Que é isso, pastor? É assim, porque as palmeiras do deserto, você sabe por que ela se agrada muito no deserto? Porque daqui a pouco estava todo mundo reclamando. Ai, tá quente, tá quente. Mas ela se adapta tanto ao deserto que ela gosta daquele calor. E quem sai do pátio e vem para o átrio também, começa a agradar-se do quê? Do calor, do fogo. Mas do fogo de quem? Do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que vocês fossem se examinando, como eu fui me examinando nessa palavra.
Por que não poderia ser florescer? A gente começa a questionar. Mas só que a gente tem que dar ouvidos para o Espírito Santo, você pode ter certeza que ele vai falando com você. Então a palmeira é isso daí. A palmeira é aquela que vai se aprofundando. A palmeira nunca fica no pátio, ela vai para o átrio. Tem pessoas que vivem com dúvidas. Tem pessoas que vivem com dúvida a respeito da palavra, a respeito do ministério. Porque está no pátio, não sai do pátio, gente. É uma mesmice que é uma coisa de louco. É uma mesmice, ela precisa sair desse pátio, vir para o átrio. Não tem uma música da Fernanda Brum que fala sobre o Santo dos Santos? O Santo dos Santos, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Amém, tá lindo. Mas aquela parte que ela fala: quem já pisou não sabe viver, e onde estiver vocês cantam bonito demais, gente. Que lindo. Você entendeu quando ela fala do Santo dos Santos? É a mulher que conseguiu sair do pátio, foi para o átrio, passou para o santo, chegou no Santo dos Santos, e ela não sabe mais viver fora do Santo dos Santos. É o caso da palmeira. Pode vir o que vier, ela se adapta em qualquer ambiente, porque ela já criou raiz, ela já encontrou água, ela já encontrou sustento, que são os nutrientes, e ela já tem condições de suportar qualquer vento. Mas eu garanto para vocês que quem fica no pátio, qualquer vento derruba, qualquer olhada diferente derruba, qualquer palavra enfraquece. E a outra árvore a qual nós somos comparados é qual? O cedro. Mas é o cedro não de qualquer campo, é o cedro no Líbano. Olha só, uma no deserto, o cedro do Líbano, o lugar onde encontra esse cedro lá no Líbano. Se você começar a cavar a terra, vai encontrar um monte de pedras, um monte de rochas pequenas. E às vezes essas pedras a gente entende como problemas, como situações adversas que vêm para nos desanimar. Só que o cedro do Líbano também não está plantado no pátio, ele está plantado no átrio e no Líbano, lugar muito pedregoso. Tem que falar devagarinho para não enrolar a língua, né? Muito pedregoso, né? Então ele está plantado ali. Então, para ele encontrar a rocha, ele vai ter que se esforçar também como a palmeira para criar raiz. E ele vai ter que começar a se aprofundar também. E ele vai se aprofundando, vai se aprofundando, vai se aprofundando. Aí ele encontra uma pedrinha no caminho dele. O que você acha que ele faz com a pedra? Ou ele passa por cima da pedra, passa com a raiz por cima, ele faz isso. Chega para lá, ou sai para lá. O que eu estou procurando é a rocha. Você sabe quem é a rocha? E quando ele encontra a rocha, o que ele faz? Ele vai entrelaçar as raízes na rocha. E como a palmeira, pode vir o vento que vier, a tempestade que for, ele balança, mas não cai. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu quero que você vá se examinando, para depois chegar à conclusão: qual dessas árvores que eu me assemelho, ou eu me assemelho a ambas as árvores. Então, quando ele encontra a rocha, ele abraça a rocha. Aí é o momento dele começar a crescer. Sabe o que eu acho bonito no cedro? Muitas pessoas às vezes chegam no ministério, chegam para Jesus, ela tem uma necessidade, uma sede de crescer, de mostrar para que veio, quem eu sou, né? Eu sou a mulher, eu sou isso, eu sou aquilo. Você acredita que o cedro não tem essa necessidade de se mostrar? Quem já estudou sobre o cedro sabe do que eu estou falando? Ele prefere crescer, né? Adentrar para dentro do solo para encontrar a rocha. Ele é lento o crescimento dele. Mas quando ele começa a aparecer do solo para cima, ele começa a ficar vistoso. E ele começa a ser aproveitado. Você sabia que do cedro, como da palmeira, também se aproveita tudo? Do cedro se aproveita a madeira dele para construção. Se você está se comparando ao cedro, você tem que entender que você tem que ajudar pessoas a se construir ou se reconstruir. Olha, já veio essa segunda parte agora. Do cedro se aproveita tudo. A
A madeira dele se faz também perfume. E da casca? Aí eu vou me lembrar lá do Tiago agora. Porque a casca do cedro, você sabe para que serve a casca do cedro? É usada como um medicamento para curar lepra. Olha a sua responsabilidade se você está falando, eu não sou nele mais como cedro. Então o Senhor quer te usar para quê? Para curar pessoas leprosas. Mas eu não estou falando de lepras físicas, feridas, não. Eu estou falando de lepras mesmo. Pessoas que estão precisando sair de uma condição pecaminosa. E o cedro precisa ter uma palavra, a casca, para poder curar, para libertar essa pessoa. Olha o poder dessas águas. A quem nós estamos sendo comparados. E a gente vai passar agora para uma outra parte aqui da mensagem, para você começar a entender, puxa vida, eu sempre ouvi pregações, eu sempre tive entendimento, mas eu nunca comparei a essa mulher, nem a palmeira e nem ao cedro. Eu vou falar da mulher virtuosa como o cedro. Amém? Posso falar da mulher virtuosa? Para você entender. Todo mundo aqui já viu falar sobre a mulher virtuosa. Vocês até cantam a música da mulher virtuosa. Então vamos para lá, para Provérbios, capítulo 31. Próximo livro aí, Provérbios 31, a partir do versículo de número 16. Provérbios 31, a partir do verso 16. Amém? Olha como ela aparece com a palmeira e com o cedro. Olha só as virtudes dessa mulher. Verso 16. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Até o 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga. Essa mulher está firmada onde? No pátio ou no átrio da casa do Senhor? Onde? No átrio. Essa mulher não faz mais parte do átrio, do pátio. Se ela já saiu do pátio e veio para o átrio, com certeza ela já conhece o Santo dos Santos. Eu tenho certeza que eu estou falando com mulheres virtuosas aqui nessa noite. Você quer ver só uma coisa? O tema da mensagem aí escolhido foi floresça. Essa mulher floresceu? É claro que floresceu. Olha que bonito, ela examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com fruto de suas mãos. A palavra de Deus, ela está, eu não sei nem te falar quanto tempo adiante do nosso tempo. Muito adiante do nosso tempo, muito além do nosso entendimento. Por quê? Eu acho que agora vai mexer com você. Você até agora que não está conseguindo assimilar, vai começar a conseguir entender a mensagem. Essa mulher, a Bíblia diz que ela examina uma herdade e adquire. Para quem não sabe aqui, quem já ouviu falar de movimento feminista? Todo mundo já ouviu falar. Começou a partir do final do século XIX. Do século XVIII ao século XIX, as mulheres não podiam comprar propriedade nenhuma. As mulheres não tinham o direito de comprar um carro, um apartamento, uma casa, um terreno. Olha que absurdo. Se o pai dela desse a ela uma propriedade, uma terra, uma fazenda, e ela chegasse a se casar, ela teria que passar tudo isso para o nome do marido. Entra a primeira ação do movimento feminista e consegue então o direito das mulheres poder adquirir, comprar, ter o seu próprio negócio, para começar a florescer e crescer. Só que quando esse movimento começa, a partir do século XIX, a Bíblia já falava dele aqui, ó. Examina uma herdade e adquire, planta uma vinha com fruto de suas mãos. Uma mulher que não mede esforço, uma mulher que já sabia do direito dela, dos direitos que ela tinha, de quê? De florescer e de crescer. Esse crescer aí, se você usar bem a sua, eu não vou falar nem de unção agora, mas a sua inteligência poderia falar, florescer, frutificar, é gerar. Essa mulher, então, quando ela começa a observar,
puxa vida, eu vou observar aquele terreno ali, eu vou adquirir. E esse direito foi dado às mulheres a partir do século XIX. E a Bíblia já falava isso séculos e séculos e séculos atrás. Mas o que o próprio Deus diz? As minhas mulheres sofrem, perecem, por falta de quê? De conhecimento, não busca conhecimento. Não busca entender que tem o direito de adquirir, que tem o direito de comprar. Você não tem que passar aquilo que é seu, que o bom Deus te deu, que você conseguiu ali no pátio para outra pessoa, é seu. E o Senhor quer que você floresça, o Senhor quer que você cresça. Muitas mulheres pedem, ai Senhor, me ajuda. Quando ela vê que Deus vai responder ela, eu estou precisando de uma direção, eu queria conquistar algo, eu queria comprar, mas eu estou sem direção, Senhor, e quando ela começa a ver o movimento, que a resposta de Deus está chegando, ela para de orar. Vai parar de orar? Ela não estava tão perto de conquistar? Ah não, vou parar, porque Deus vai me responder. Então eu vou parar. É melhor que eu pare a minha oração antes que Deus me responda. Por quê? Porque tem um sabotador na vida dessa mulher. Sabe como é que chama esse sabotador? A maioria dos versículos aqui, dos capítulos de Provérbios, fala sobre ela, né? Desse sabotador chamado preguiça. Preguiça. Eu vou parar de orar, pedir, porque vai que eu começo a florescer, crescer, aí eu vou perder o meu conforto, eu vou ter que levantar cedo para quê? Para cuidar dos meus negócios, né? Para colocar aquilo que eu pedi para Deus em prática. Aí entra o sabotador, aí entra a preguiça. Vou parar de orar. Aí alguém chega para ela e começa a falar, mas aí fulana, você também não estava querendo fazer tal coisa, tal negócio, tal. Aí a pessoa fala, não, sabe o que é, Mariela? Eu vou deixar para você, você que tem um talento. Eu vou deixar para você esse negócio. Deus está chamando para você, tanto faz para o ministério como lá fora. Eu vou deixar para você. Porque ela viu que Deus ia responder, porque o Senhor responde todo aquele que bate, todo aquele que pede, Ele responde, Ele dá. Aí a pessoa prefere ficar de quê? De braço cruzado. E essa mulher aqui? Essa mulher viveu quantos séculos e séculos atrás de nós e estava à nossa frente. Talvez você nem sabia que o movimento feminista gerou esse direito das mulheres poder adquirir. E essa mulher então examina, ela compra, ela planta e não fica só para ela. A mulher que floresce, ela tem o poder, não falou do justo, que a oração pode muito em seus efeitos, ela tem o poder de quê? De abençoar a própria vida, a família e todos que estão em sua volta. Dando o quê? Dando um trabalho, dando condição de ter uma vida digna. Mas eu prefiro que ela faça, e eu fique aqui, ó. Eu que vou orar nada, porque senão Deus me responde. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto e eu não quero isso. Totalmente contrário da palavra de Deus. Totalmente contrário daquilo que a palavra de Deus faz. Aí vem a outra prosperando, vem a outra conquistando, vem a outra conseguindo os seus objetivos na vida e começa às vezes, né, para puxa vida, poderia ser eu ali, poderia ser eu, mas deixa com ela. Por causa do sabotador de sonhos que se chama preguiça. E essa mulher aqui não tinha preguiça, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Mulher que não mede esforço para poder conquistar os seus alvos. No 18, prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga. Quando? O que quer dizer isso? Que a lâmpada dela não apaga à noite. Tem outro significado, mas vamos aqui colocar aqui só para as mulheres hoje, que a gente está falando de prosperidade, de crescimento, de ser usado. A lâmpada não se apaga à noite. Por quê? A noite significa o que na Bíblia? Momentos o quê? Difíceis. Momentos difíceis. A noite significa, quando fala dia na palavra, é que está tudo bem. E quando é que as pessoas gostam de buscar a Deus? Vir para a igreja, fazer campanha, fazer voto. De dia ou de noite? De noite, quando a coisa está? Eu vou fazer. A lâmpada dessa mulher não apagava nem de dia nem de noite. Principalmente à noite ela não apagava. Essa mulher estava sempre se esforçando porque ela sabia dos direitos dela. Essa mulher sabia que o que ela fazia era bom. Aqui diz que ela prova e vê que é boa a mercadoria dela, o que ela vende, o que ela faz. O trabalho dela é bom, beneficia. É o que essa mulher está fazendo aqui, prova e vê o que é bom.
É uma mulher que não desperdiça. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sem ofender ninguém. É uma mulher que não desperdiça isso aqui, ó. Didi. Não desperdiça dinheiro. Não é uma mulher que vive à base de modinha. O que é uma mulher que vive à base de modinha? Quem conhece alguma mulher aí que vive à base de modinha? Tudo que sai na moda, a pessoa está na moda, mas você vê aquela pessoa que está na modinha só só um dia. Você vê aquela pessoa com aquela marca de roupa, só um dia você não vê mais. Quando você for encontrar com ela, vai estar com outra. E você nunca vai ver aquela mulher repetir aquela modinha. Ela veste uma vez, ela olha, não quero mais não. Enjoei, não era o tecido que eu queria. Joga pra lá. Não era o calçado que eu queria não. Joga pra lá. Aí quando ela encontra uma colega, uma amiga dela fala, fulana, de novo com essa roupa? De novo? Você não importa de repetir roupa não, né? Por quê? Porque a mulher virtuosa, ela valoriza a sua mercadoria, ela valoriza o que? Ganha, dá valor no seu dinheiro, porque ela esforça, gente, para trabalhar. Ela sabe que tem dias bons, mas que vem à noite, que são dias de dificuldade. Então ela esforça. Ela dá valor naquilo que vem às mãos dela. Eu vou contar algo que eu fiquei sabendo esses dias, na época da pandemia. Olha que bonito desse fato real que aconteceu. E eu acho que foi por aqui, por Minas Gerais. Uma mulher, sabe, dona de lar, raiz mesmo, que nunca saiu para fora para fazer nada. Nunca trabalhou fora. Antigamente as mulheres eram assim. Mas eu estou falando de pouco tempo atrás. Quanto tempo que teve a pandemia? 3 anos atrás, é isso? Mais ou menos isso, né? 3, 4 anos, não sei. 8 anos após a pandemia. 8 meses após a pandemia. Essa mulher, né, que eu fiquei sabendo o relato da vida dela, vai passar por uma dificuldade muito grande. Nunca havia trabalhado fora. Uma dona de casa raiz mesmo, ficava por conta do marido e dos filhos. O marido dava conta de tudo lá fora. Mas com a pandemia, todas nós sabemos que muitos perderam o quê? O emprego. O marido chega em casa e fala para ela, perdi um emprego. Ela vira para ele e fala, e agora? Agora eu não sei. Do jeito que está as coisas, no começo foi difícil. As coisas estão começando a engrenar agora. E essa mulher então fala, o que eu vou fazer? E essa mulher é de um WhatsApp, eu creio que de uma igreja, e ela comentou o caso dela lá. Falou, gente, nós estamos vivendo uma dificuldade tão grande, agora 8 meses depois, após a pandemia, nós estamos vendo uma dificuldade muito grande, porque o meu marido está desempregado, eu nunca trabalhei fora. Eu nunca fiz nada fora, só em casa, cuidando de casa, tudo ele era um provedor, eu não tinha preocupação com nada. Chegou a noite para essa mulher, não chegou? E quando ela comenta o caso dela ali, um irmão lá vira para ela e fala assim, mas irmã, você está falando isso aí, você não sabe fazer nada? Você nunca trabalhou fora? Ela disse, não, eu nunca trabalhei fora, não sei fazer absolutamente nada, sem fazer nada. Mas nada? Ela falou, não, mas não pode uma mulher não saber fazer nada, você nunca trabalhou. Ela está que nem a mulher do azeite, lembra da mulher do azeite? O que você tem em casa? Nada. Não, alguma coisa você tem. Alguma coisa você deve saber fazer. Olha, a única coisa que eu sei fazer, como eu sou uma dona de casa raiz, o que vocês acham que essa mulher sabia fazer? Comida. Cozinho super bem. Eu sei fazer uma comida muito, muito boa. É? Então, você consegue montar para mim, o irmão lá falou com ela, 5 cardápios diferentes um do outro? Ela falou, consigo. Se você montar para mim 5 cardápios diferentes, você vai pesquisar tudo que você gasta. Tudo que você gasta para fazer essa comida. Inclusive nos acessórios que você vai precisar. Mas por que, irmão? Porque eu quero que você comece a fazer marmitas. E nós aqui do grupo vamos te dar tudo que você precisar. Carnes, tudo, arroz, tudo que você precisar. Nós vamos levar e nós vamos ofertar para você. Aí eu me lembrei daquele versículo que nós gostamos de falar aí, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E coopera mesmo. Aquela mulher, ela é surpreendida, as compras chegam, tudo chega para ela na casa dela. E essa mulher então começa a fazer essas marmitas, e ele diz, eu vou ajudar a entregar. E começou, colocaram, fizeram os anúncios, todo mundo, eu quero. E vai na casa de um, leva na casa de outro. A cidade vizinha ficou sabendo que ela estava fazendo marmita, o povo não gostava muito de sair dentro de casa, estava bem ainda, né, desconfiado. Entrega aqui na cidade vizinha, entrega também. E essa mulher se tornou dona
do seu próprio negócio. Aquela palavra da mulher, né, do azeite, lá da botija de azeite, funciona mesmo. Quando você vai no lugar certo, quando você toma a palavra com alguém que é um santo de Deus, que tem a palavra de Deus para passar para você, que tem ajuda para você, que vai cooperar com você. Então aquela mulher, quando ela se viu bem, que ela saiu daquela crise, o marido já começou a trabalhar, toda a família trabalhando e superaram, hoje ela é dona do próprio negócio dela. Essa mulher então pega todo o valor que aqueles irmãos haviam ofertado, ela torna para eles também a oferta de forma de gratidão. Então eu preciso entender quem eu estou sendo. A palmeira? Porque justos aqui, eu creio que todas nós somos justificadas no sangue de Jesus. Amanhã é Santa Ceia, tá? Amanhã é Santa Ceia. Vocês entenderam o que eu disse? Eu gostaria de ter ouvido um amém. Todas nós somos justificadas no sangue de Jesus. Amém. Os homens lá atrás também, tem homens lá atrás. Todos vocês também já são justificados, não são? No sangue de Jesus. Amém. Somos todos justificados no sangue do Senhor. Amanhã é Santa Ceia. Pastor, eu não sou. Então aceita Jesus. Recebe Ele como seu Senhor e suficiente Salvador para ser lavado no sangue, ser justificado. E toda oração que você fizer vai surtir efeito. Não é ficar reclamando da vida, não é ficar coçando a cabeça pensando o que é que vai fazer. Você tem que entender quem você é. Eu sou a palmeira ou sou o cedro? Eu quero ser os dois. Tudo bem, então você vai florescer no deserto e você vai prosperar também em meio às pedras. As pedras não serão um problema para você, porque você vai estar entrelaçada na rocha. É isso, a palavra é linda, a palavra é maravilhosa. E esse exemplo dessa mulher aqui, com certeza, deve ter alguém aqui que hoje já superou dificuldade, passou por crise, hoje já superou dificuldade, já conseguiu alcançar seus objetivos. Então você pode, eu me identifico com essa daí. Eu estou me identificando com essa palavra. E se não se identificou, você precisa dizer assim: eu vou me identificar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu quero ser uma mulher que venha florescer e uma mulher que venha crescer. E depois que você floresce, cresce, você gera semente, você vai dar semente. Quer dizer que você nunca vai parar de quê? Produzir, prosperar. Essa é a mensagem que eu tenho no coração de vocês aqui. Agora já é noite. Então, como eu falei para vocês, né? Eu até fiz uma colinha aqui na minha mão, mas já está meio apagada. A quem você se assemelha? Eu vou perguntar, não a todas, tá? Aquelas que se assemelharem, as duas ficam de mão fechada. Primeiro, quem se assemelha à palmeira? Levanta a mão. Quem é parecido com a palmeira? Só uma irmã ali que é parecido com a palmeira? Outra. Temos só 3 parecidos com a palmeira que está buscando profundidade e intimidade com Deus. Mais uma. E quem se assemelha ao cedro? Mais irmãs estão se assemelhando ao cedro. Baixa a mão agora todo mundo. Quem se assemelha à palmeira e ao cedro? Aê, agora, olha a responsabilidade, hein? Olha a responsabilidade. Porque vai exigir de você profundidade e intimidade com quem? Não vale crescer para os lados. Você tem que crescer só na vertical. É olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Não tire os olhos dele. Não tire os olhos. E não saia da casa do Senhor. Eu vou pedir para vocês, quem está com o pensamento de sair da casa do Senhor, não saia. Mas tem muito tempo que eu estou aqui nesse pátio. É porque você não está se esforçando para sair do pátio para vir para o átrio. Então todo lugar que você for, toda casa que dizer ali é uma casa do Senhor, ali é uma igreja, ali é um templo que você for, você acredita que você vai ficar na mesma? Vai ficar na mesma. Porque o segredo está em você sair do pátio, da mesmice, das vãs repetições e passar para o átrio da casa do Senhor. Eu estava me esquecendo de ler um versículo com vocês, rapidinho aí para a gente terminar agora. Salmo 84, gosto muito desse salmo. Volta um pouquinho aí as folhas da sua Bíblia, o Salmo 84, verso 10 e o 11. A gente encerra aqui. Salmo 84, o versículo 10 e o 11. Quem já achou, diga amém. Amém. O que vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000? Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade
Porque o Senhor Deus é o sol escudo, o Senhor dará graça e glória. Não negará o que, igreja? Bem algum aos que andam na retidão. Vocês estão mais espertos do que eu. Agora que eu me liguei, estou vendo essa irmã aqui, ó, de blusa preta, ela sempre olha para cá. Aí eu olho para cá, alguém olha para cá. Eu olho para Mariela, mas não vi nada. Vocês entenderam? Na minha igreja não tem. Vocês entenderam? O monitor que passa para vocês aí, os versículos. Eu pergunto para você, gente, já encontrou amém? Amém! Eu falei, que povo rápido. Mas a irmã aqui, a irmã sempre olha para ali. Será que ela está com vergonha de olhar para mim? Né? Aí eu olho para ela, ela olha para lá, olha para lá. Aí ela está olhando aqui para mim. Eu falei, mas ninguém está falando que está encontrando, mas eu não estou vendo ninguém mexer assim na Bíblia. Sou eu, aqui. Que bênção, hein? Ah, é, mas está com a Bíblia. Eu vou colocar um lá na igreja também, 2, né? Fica mais fácil, não fica? Então, pessoal, o melhor lugar para você estar, não arreda pé, não é momento de arredar o pé, é na casa do Senhor. Não tem lugar que se compare a este lugar aqui. Muitos têm desprezado, a gente sabe disso, tem desprezado estar aqui, mas não despreza não. Agora, para você, mulher que vence, é o melhor momento para você se achegar a Deus e agregar ao corpo de Cristo, ficar mais perto dele, para você ver todas essas bênçãos aqui, da mulher virtuosa, o esforço dela recaindo sobre você, e você poder declarar, em nome de Jesus, eu sou muito mais do que vencedora. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Amém. Vamos orar então? Vamos orar? É o momento de orar. É o momento das brasas agora fumegar. É o momento de você sentir o poder de Deus. Você falar, Senhor, me ajuda a ser essa palmeira. Senhor, me ajuda a ser esse servo. A palavra de Deus diz que quando você não tem força, peça a Ele, não tem sabedoria, peça. Tudo que você precisar, peça, porque Ele vai te dar. Então, aquele momento de envolvimento, se encha do Espírito Santo, se prepare hoje para a Santa Ceia de manhã. Lá no livro de Tiago a gente viu que é necessário confessar os nossos erros uns aos outros, pedir perdão dos nossos pecados. Muitas das vezes também não está florescendo, não está crescendo por falta de quê? De perdoar e de pedir perdão. A primeira oração que nós deveríamos fazer seria essa, antes de darmos continuidade de pedir qualquer coisa a Deus, é pedir ao Senhor, Pai, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas faltas. Você quer sair dessa situação? Talvez algumas de vocês, ou uma de vocês se encontrem. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui, que isso tem fluído muito das nossas vidas. Levítico capítulo 26, verso 42 ao 44, lá fala da confissão das iniquidades dos nossos antepassados. Se você não se liberta disso também, você não cresce. Você não vai sair do pátio. É necessário também fazer esse esforço espiritual, esse exercício espiritual de confessar o que vier agora no seu coração. Iniquidades que seus antepassados fizeram. Vamos começar com seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô e pela sua avó. Tem coisas que eles fizeram lá que estão refletindo na sua vida, e estão impedindo você de permanecer no lado, estão impedindo as pessoas de permanecer na igreja, de serem abençoadas e curadas. E quando você faz essa confissão de iniquidade, que você começa a libertar disso, e logo em seguida você fala, pai, agora eu estou pronta, me perdoa os meus pecados, perdoe as minhas falhas, perdoe as minhas fraquezas. Você vai começar a ver o Senhor Deus agir na sua vida. E tudo que ainda não prosperou vai começar a prosperar. Vamos nos humilhar, vamos nos render ao Senhor.